Bom, já estamos aqui no nosso Chá das Seis, né, de todo esse período aí da Semana Internacional da Tiroide. Boa noite, doutor Rafael, tudo bom? Oi, Cris, boa noite, boa noite. Nossa, gostei da elegância, Eu hein? só até me arrumei na quarentena aí pra fazer a live com o Pois, pessoal. pois é, você sabe que o pessoal também, às vezes, a gente tenta tirar sempre essas coisas positivas da quarentena e esses nossos encontros são assim. Então a gente para, se arruma, né? Capricha aqui para ficar bem e para receber o pessoal. Ó, a doutora Valéria também já está aí. Ontem eu até lembrei que a doutora, entrou tanta gente ao mesmo tempo, que a doutora Célia também tinha entrado e eu fiquei devendo um boa noite para ela na hora que ela entrasse, se por acaso passar aqui, a gente fala, ó, deram uma boa noite para você aí, Ivan, Ronan, o pessoal está entrando, Ana, Ju, todo mundo entrando aqui para participar. Ó, doutor Gustavo Caldas por aqui, nosso habituê. Estou gostando de ver, doutor Gustavo. É? João, o João também dando, vamos acenar aqui para o João, Camila, né? A gente já está com quase 60 pessoas online para participar desse nosso bate-papo e é um assunto que realmente chama atenção. E antes da gente começar, eu gostaria muito que o Dr. Rafael se apresentasse. Né? Ele é membro do departamento, da diretoria do departamento de tiroide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E lá, a doutora Diana também entrou aí. Ô, doutora Diana, a doutora Ana Luísa também vou dar uma boa noite. Aí, tá todo mundo aqui, né? Vamos quase ter um evento de endocrinologia digital. Mas diga lá, doutor Rafael, se apresenta para a gente. Bom, então, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Silva Scheffel, como a Cris falou, eu sou membro do departamento de tireoide, da diretoria, agora nesses últimos anos. E eu trabalho aqui em Porto Alegre, eu trabalho no Hospital de Clínica de Porto Alegre, na unidade de tireoide, e sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalho com tireoide há algum tempinho já. A professora Ana Luísa, que entrou aí, é minha mentora, né, minha professora do doutorado. Então, estamos aí para dar uma conversada aí, discutir um pouco sobre cirurgia nessa época de Covid aí, para a gente orientar o pessoal aí. Outro nome que eu já vi também que entrou foi o doutor Vitor Gervásio, né, que está na presença do EBT e que deve ter notícias em breve para a gente depois. Bom, acho que a gente podia começar. Ontem a gente conversou bastante sobre a questão do câncer de tireoide, mas como nem todo mundo talvez que estivesse ontem esteja aqui, a gente pensou em conversar primeiro sobre uma explicação geral sobre como é o câncer de tireoide, porque ontem acho que a gente conseguiu tranquilizar um bocado de gente que já estava, o coração já anda muito atormentado, com bastante coisa, então a nossa preocupação, inclusive, aqui é tranquilizar vocês, podendo conversar com os especialistas. Então, doutor Rafael, explica para a gente, né? O que é o câncer de tireoide, se ele tem tantos riscos, se a gente consegue aguardar para tomar alguma decisão antes de entrar no assunto da Covid-19. Certo. Eu acho que isso é bem importante, Cris, porque o câncer de tireoide é uma das principais indicações de cirurgia, né? E é onde o pessoal fica mais nervoso e mais preocupado, com razão, porque tem a palavra câncer, né? E como a Fernanda falou ontem, acho que foi bem interessante a explicação dela, o câncer é um saco de gatos, né? A gente tem vários tipos de câncer e tudo tem o mesmo nome, tudo o nome é câncer. E para quem não entende, enfim, ou o pessoal que não está tão por dentro do assunto, isso acaba sendo um motivo de preocupação, assim. Mas a gente deve saber que o câncer de tireoide é um tipo de câncer que tem um crescimento muito lento, é um tipo de câncer que normalmente não se espalha para o resto do corpo. Dificilmente pessoas que têm câncer de tireoide vão morrer em função do câncer de tireoide. E é por isso que a gente tem uma certa tranquilidade em relação ao tratamento dele, do câncer, tanto em relação ao tratamento cirúrgico quanto aos outros tratamentos que a gente possa vir a necessitar fazer. Então a gente tem essa tranquilidade de poder ter um tempo maior para fazer o diagnóstico, para fazer o acompanhamento, inclusive para fazer o tratamento, inclusive tratando-se de cirurgia. Então, se tem alguém aí que está esperando para fazer uma cirurgia ou que foi indicado uma cirurgia para o câncer e por alguma razão agora não está conseguindo fazer, a gente sabe que a gente pode esperar na maioria dos casos. Claro que isso vai variar um pouquinho de paciente para paciente, é bem importante a gente ver cada caso, mas muitos casos a gente vai poder esperar e sabendo que a gente não vai estar prejudicando esse paciente no futuro, ele não vai ter uma doença mais grave. Então, talvez isso seja a parte mais importante das pessoas entenderem, assim, que apesar de ter um nome câncer, né, e que é um câncer maligno, que às vezes as pessoas perguntam, câncer benigno ou maligno? É o mesmo câncer maligno, ele tem esse comportamento
de ser uma neoplasia indolente, que a gente chama, o termo técnico é esse, mas quer dizer isso, que ela cresce devagar, que ela não se espalha. Então, ela é uma neoplasia com um bom prognóstico no futuro. Bom, vou aproveitar aqui e dar boa noite para o doutor Matheus, da Comissão de Novas Lideranças da SBEM, que também entrou. A doutora Carolina Ferraz, da Comissão de Campanhas, também está por aqui com a gente. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se é fácil ou se é difícil, mas é uma dúvida. Né? Quando a gente fala pode esperar, dá para aguardar, o que significa isso em matéria de tempo? Porque ultimamente a terminologia tempo para nós, ela mudou completamente o significado, né? Hoje eu estava brincando dizendo que hoje é segunda, amanhã é quarta, depois da manhã é domingo, depois da manhã é terça, né? E a gente não tem uma linha. Então, às vezes, quando as pessoas até comentam assim, não, dá para esperar, né? O quanto que dá para esperar? Dá para prever isso? Essa de fato não é uma pergunta muito fácil de responder. O que a gente tem que sempre pensar, e isso vale para qualquer tratamento, né? Não só para a cirurgia da tireoide, mas para qualquer tratamento, a gente tem que pensar no benefício que ele vai trazer e no risco, ou enfim, no malefício que ele pode trazer. E nesse momento a gente tem que pensar nisso também, assim, além do tradicional benefício e malefício da própria cirurgia, a gente tem que pensar que nesse momento a gente tem possíveis riscos maiores também para alguns pacientes, e isso vai depender bastante de várias coisas. Eu acredito que não só vai depender do caso do paciente, enfim, da indicação da cirurgia, mas até do lugar que ele tiver. Porque se a gente for ver, por exemplo, aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está tendo casos de Covid-19, a gente tem uma pandemia acontecendo, mas ela está relativamente bem controlada, o que é muito diferente do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, é natural que a gente tenha diferenças dentro do Brasil. Por exemplo, aqui, talvez a gente vai operar mais pacientes do que o pessoal lá do Rio e de São Paulo vai poder operar, porque a gente está em cenários diferentes. Mas tentando responder essa tua pergunta, eu acho que a gente pode dizer assim, com alguma segurança, a gente pode postergar todas as cirurgias, tirando o pessoal do câncer, que daí talvez a gente tenha que pensar um pouquinho diferente, por pelo menos 6 meses, 4 meses, sem nenhum problema. Então, acho que a gente fala em meses, a gente não fala em semanas, não fala em dias, fala em meses, e daí sempre tentando fazer essa balança, assim, o que a gente vai ter de benefício e o que a gente vai poder ter de risco. Quando o benefício for maior que o risco, daí a gente vai fazer o tratamento, e agora a gente tem esse risco, além de todos os riscos que já existem do próprio tratamento cirúrgico, a gente tem o risco da pandemia. Então, um paciente vai fazer uma cirurgia, ele vai ter que internar no hospital, ele possivelmente vai ter que ficar uns dias no hospital. O hospital é um lugar que tem pessoas doentes, é um lugar que o vírus pode estar circulando, então a gente vai ter que pensar em todas essas questões, além das questões que a gente já conhecia. Então, por isso que a gente está tendo essa discussão de postergar ou não postergar esse dia, senão a gente nem teria, né? Quando você investigou, você está em contato com o paciente, até essa questão, como é que é esse contato do paciente? Porque no momento a gente não tem uma frequência tão grande das consultas, né? As consultas também diminuíram e tem sido usado bastante a telemedicina, né? É neste contato que existe a decisão do médico em dizer assim, vamos precisar operar nesse contato, ou precisa desse acompanhamento físico, estar presente no consultório para poder o resultado de exame? Como é que funciona para tomar essa decisão? Olha, daí vai depender um pouco de qual doença da tireoide nós estamos falando, né? Como a gente tem visto aqui nas lives, e o pessoal pode se informar até mais no site do departamento, a gente tem vários tipos de doenças da tireoide, né? A gente tem desde o câncer da tireoide, a gente tem o bócio, que é o crescimento da tireoide, a gente tem o hipertireoidismo, que é o aumento da função da tireoide, e várias dessas doenças podem ter indicação de fazer a cirurgia. Então, dependendo de qual doença a gente vai estar falando, vai mudar um pouquinho como é que se faz a indicação, né? Ela normalmente vai passar por exames, né? Muitas vezes por exames de imagem, além de exames de sangue, então por ecografia, às vezes até a tomografia precisa fazer, daí depende bastante de cada caso. E também vai passar por avaliação do paciente. Eu acho muito difícil a gente indicar uma cirurgia sem examinar o paciente. Então, acho que nesse momento, assim, acho muito improvável que alguém se sinta confortável em indicar uma cirurgia por telemedicina, né? A gente pode até fazer algumas avaliações por telemedicina, isso tem crescido bastante em todo o Brasil. A gente tem visto que isso acho que vai ser uma ferramenta bem importante no futuro para a gente cuidar dos nossos pacientes. Mas eu acho que essas coisas mais que dependem, assim, que são mais importantes, essas decisões maiores, eu acho que vai ter pouquíssimas pessoas vão ficar confortáveis em indicar para um paciente fazer uma cirurgia sem examinar o paciente, sem colocar a mão, sem examinar a tireoide.
Então, eu acho que nesse momento, assim, a gente só vai tentar fazer essa organização de quem espera e quem não espera naqueles pacientes que a gente já conhecia e já tinha uma indicação cirúrgica prévia. Então, aquele paciente que estava com a cirurgia agendada e que teve que ser desagendado em função da pandemia, do hospital ter fechado, ter restringido o atendimento. Então, eu acho que é desses pacientes que a gente está falando mais. Vocês já souberam de repente, de algum caso, não sei se isso circulou ou não, porque, por exemplo, você comentou que a gente tem várias situações diferentes no país inteiro, né? Níveis de emergência e de não emergência variáveis, bastante variáveis, né? Inclusive as decisões políticas são variáveis do mesmo jeito. Vocês já passaram ou já souberam de alguma situação em que o paciente estivesse em um estado em que a situação está perigosa e ele precisasse operar e o deslocamento dessa pessoa para outro estado é necessário? Existe algum momento tão crítico em alguma situação? Pode acontecer isso? Não, acho que não é para tanto também, né, Cris? Assim, a cirurgia ela pode ser feita naqueles casos em que for necessário, de fato necessário, ela pode ser feita. Claro que ela vai passar por vários cuidados adicionais que não passaria, né, uma cirurgia que não tivesse todo esse cuidado, toda essa questão da pandemia. Então, vai se tentar deixar o paciente o menor tempo possível dentro do hospital, vai se tentar dar alta mais cedo. Existe até uma recomendação da Sociedade Latino-Americana de Tireoide, que foi publicada, acho que semana passada, se eu não me engano, que são várias recomendações relacionadas à Covid-19, e uma delas é relacionada à cirurgia, que é uma recomendação interessante, que acho que a gente tem que pensar sobre ela, mas ela é interessante, que diz assim, se tu tiver em algum lugar que tenha disponível o teste para o PCR, para a Covid-19, se ele for disponível, não for de alto custo, não tiver uma dificuldade em fazer o teste naqueles pacientes que vão ser submetidos à cirurgia, para evitar operar um paciente que esteja com a Covid e esteja sintomático. Então, essa é uma recomendação de especialista, obviamente não tem nenhum estudo embasando isso, mas é uma recomendação interessante, porque o próprio paciente tem dois riscos, na verdade, durante a cirurgia. Tem o risco do paciente que está sendo operado de contrair o vírus de alguém, ou da equipe médica, da equipe assistencial, ou de outros pacientes do hospital, e tem o risco daquele paciente já estar com o vírus e passar para o resto do pessoal todo, né? Então, esses são os dois riscos maiores relacionados ao coronavírus e à cirurgia. Então, a gente conseguindo mapear isso melhor é uma ideia interessante. Mas, assim, se o paciente precisar operar, ele pode ser operado. As cirurgias elas estão sendo feitas naqueles casos que não podem esperar por mais tempo. A questão é que, em relação às doenças da tireoide, boa parte delas podem esperar por mais tempo, né? Então, a imensa maioria das cirurgias, ela pode ser postergada sem nenhum problema. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Elas têm que ficar tranquilas que se a cirurgia foi postergada é porque ela pode ser postergada, mas vai ter um grupinho de pacientes pequeno que esses a gente vai operar para exatamente não impactar no futuro. Nossa, eu acho que isso tranquiliza tanta gente. Ontem mesmo a gente teve algumas pessoas que estavam bastante preocupadas e saíram daqui da live bem mais tranquilas, entendendo a decisão, porque ela às vezes pode estar ouvindo a decisão que o médico dela pode estar dando, mas lá no fundo, às vezes ela fica com medo e fica receosa, e a gente fortalecendo esse tipo de informação aqui tranquiliza muito mais. O que envolve, doutor Rafael, a cirurgia, né? Eu tinha curiosidade de saber o que envolve o processo, quanto tempo dura a cirurgia, né? Quantos profissionais, porque a gente acompanha nos eventos, né? Que é uma área também que tem uma série de profissionais envolvidos, além do endocrinologista, para poder realizar todo o procedimento. Você explicava para a gente como é que funciona isso? Claro, claro. Assim, a cirurgia, ela não é feita pelos endocrinologistas em geral, né? Os endocrinologistas são os médicos clínicos que acompanham o paciente antes e depois da cirurgia, muitas vezes. E a cirurgia, ela normalmente ela é realizada por cirurgiões especializados nessa área do corpo, que é a cabeça e pescoço. Então, em alguns lugares se chama de cirurgião de cabeça e pescoço, em outros lugares quem faz a cirurgia são cirurgiões oncológicos. Então, depende um pouquinho de cada centro, assim, mas normalmente são pessoas dedicadas a esse tipo de cirurgia. Isso é uma coisa bem importante que a gente sabe também, que quanto mais cirurgias o cirurgião faz da tireoide, menor é a chance de ter complicações, porque ele vai pegando a prática. Então, quanto mais o cirurgião operar, melhor é para o paciente, porque o paciente vai estar na mão de uma pessoa que opera mais vezes.
A cirurgia, em geral, é uma cirurgia tranquila, assim, ela não é uma cirurgia muito complicada, ela é uma cirurgia que, é claro, ela tem suas complicações específicas, assim, mas quando a gente está falando de cirurgiões que operam muito, a gente tem uma taxa de complicações bem pequena, assim, é uma taxa de complicações que gira em torno de 5%, 10%, então não é uma cirurgia que tem a chance da pessoa ter muita complicação. Normalmente são equipes que trabalham, não é um cirurgião sozinho, muitas vezes. Então, normalmente é um, dois, às vezes três cirurgiões. Então, são equipes já formadas exatamente para isso. E uma das coisas é que a cirurgia tem que ser feita com anestesia geral, porque como vai mexer no pescoço, não tem como fazer um bloqueio só, né? Então, essa é uma tem o risco da anestesia geral, digamos assim, mas que também hoje em dia é um risco baixo, assim. Então, ela é uma cirurgia que é uma cirurgia considerada relativamente tranquila, assim, ela tem que ter alguns cuidados antes e depois, mas tem alguns lugares, inclusive, que a pessoa faz a cirurgia num dia e já vai para casa no outro. Ela só pernoita no hospital e já vai para casa no outro. Tem lugares que nem internar no hospital não interna, a pessoa fica só na sala de recuperação. Mas isso também é bastante variável, assim, de lugar para lugar, de como cada centro foi se organizando, né? Mas é uma cirurgia que ela não é uma cirurgia que normalmente causa grandes problemas. Normalmente as pessoas vão muito bem na cirurgia, especialmente se elas estiverem na mão dessas pessoas que já são especializadas, que estão fazendo bastante cirurgia de tireoide. Bom, queria aproveitar e dar uma boa noite para a doutora Fernanda, que entrou aí também, Damares, Daniela, João, que acabou de mandar um tchauzinho, tem mais gente aqui dando Valesca, Fernanda que já está, Anis, doutor Guido Couto, Arruda, Lucas, Anis, Ivan, tem um bocado de gente aqui dando sorrisos, até logo, e a gente está respondendo. Eu ia até fazer essa pergunta para você. Você já adiantou que é o tempo de permanência das pessoas no hospital, né? O tempo que ela faz, o processo em que ela entra no hospital, que medicações, quanto tempo ela fica e quanto tempo ela sai. Esse percurso, queria que você pudesse detalhar para a gente um pouquinho mais. E nesse caso dessa epidemia, da pandemia de Covid, quais são os cuidados que geralmente os hospitais, né, os centros cirúrgicos estão tendo para atender e receber esses pacientes? Então, normalmente, se a gente estivesse fora da pandemia, a internação para uma cirurgia de tireoide ela é relativamente curta, assim, ela dura no máximo 2, 3 dias. Claro, isso a gente assumindo que na cirurgia corra tudo bem, não tem nenhum tipo de complicação, não aconteça nada. Então, digamos, a pessoa vai fazer a cirurgia numa quinta-feira, ela vai estar tendo alta na sexta, no sábado, no pior das hipóteses, não mais do que isso. Que é o que acontece aqui no Hospital de Clínicas. Todas as cirurgias de tireoide são feitas na quinta-feira. Normalmente as pessoas elas internam na própria quinta-feira, fazem a cirurgia e elas têm alta ali na sexta, no sábado, se acontecer alguma coisa no domingo, na pior das hipóteses. Então, não muito mais do que isso. O que está se tentando fazer agora é diminuir ao máximo esse tempo de internação. Então, provavelmente, se a gente tiver que operar alguém, a gente vai fazer de tudo para que essa pessoa interne só na quinta-feira mesmo e que tenha alta na sexta-feira, né? Que a gente vai diminuir tudo que a gente puder fazer fora do hospital, a gente vai fazer fora do hospital. Não existe uma recomendação de medicamentos antes ou depois, assim, isso vai depender muito dos exames que vão sendo feitos durante todo o procedimento, durante toda a internação. Às vezes, a pessoa precisa ficar tomando cálcio por um tempo depois, em função de alguma lesão da paratireoide, que é aquela glândula que fica do lado da tireoide que controla o cálcio. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, é uma das complicações da cirurgia, mas isso é uma coisa que não é todo mundo que tem que sair tomando esse medicamento. É algumas pessoas, dependendo dos exames que são feitos logo depois da cirurgia, se faz os exames para avaliar essa questão da paratireoide, e daí algumas pessoas têm que sair tomando cálcio, mas não é uma regra para todas as pessoas. Inclusive você tocou... Não, deixa eu falar, uma coisa que eu acabei esquecendo, uma coisa que é bem importante é todo mundo, ou quase todo mundo que faz a cirurgia, especialmente quando se faz a tireoidectomia total, que é tirar toda a tireoide, porque a cirurgia tem vários tipos de cirurgia também. A cirurgia mais comum é a tireoidectomia total, que significa a retirada de toda a glândula. Quando a gente retira toda a glândula da tireoide, a gente, obviamente, não vai mais ter o hormônio da tireoide, porque o tecido capaz de produzir esse hormônio é a tireoide. Então, quando a gente retira a tireoide toda, a pessoa vai ter que fazer a reposição do hormônio da tireoide. Então, ela vai ter hipotireoidismo, que é a deficiência do hormônio da tireoide, pelo fato de não ter mais a glândula que produz esse hormônio. Então, todo mundo que faz cirurgia da tireoide, especialmente tireoidectomia total, tem que tomar levotiroxina, que é o hormônio da tireoide na forma sintética, para o resto da vida. Então, isso é uma certeza que a gente tem, e isso a gente já pode fazer quando a pessoa sai do hospital, porque não tem por que esperar
a pessoa ficar com sintomas de hipotireoidismo. A gente já prescreve uma dose baseado no peso da pessoa e a pessoa já sai tomando levotiroxina e vai ficar tomando o resto da vida. Olha, a gente tem uma pergunta aqui da Juliana, não sei se eu vou pronunciar a palavra certa, não sei se você está vendo até por aí. Eu queria saber sobre o MIR-Type, se vale a pena investir um exame, já que vai ser necessário postergar a cirurgia. Juliana que está perguntando. O MIR-Type ele é um tipo de exame, na verdade ele é um exame molecular, né? Um exame que, na verdade, o MIR-Type ele faz o seguinte, a gente pega um material da tireoide, normalmente de um nódulo da tireoide, e avalia mutações ou alterações genéticas nesse material. Assim como tem o MIR-Type, a gente tem alguns outros também disponíveis, esse não é o único exame, e o nome desses exames em conjunto são exames moleculares, a gente chama. Que quer dizer que são exames que avaliam alterações genéticas na amostra, ali, normalmente uma amostra de nódulo tireoide. O que esses exames podem fazer, algumas vezes, é indicar se aquele nódulo é um nódulo maligno ou benigno. E isso pode ser importante quando a punção, só olhar a punção, que é o que normalmente se faz quando a gente tem um nódulo. A gente faz a ecografia e avalia se esse nódulo tem ou não indicação de punção, como a Fernanda explicou ontem. Na punção se coleta um material e esse material é olhado no microscópio para ver o tipo de célula que está formando aquele nódulo, para a gente tentar definir se é um nódulo benigno ou um nódulo maligno. Algumas vezes a gente não consegue ter essa definição clara, porque os tipos de células que tem ali não são nem definitivamente benignos e nem definitivamente malignos. Eles ficam em cima do muro, assim, digamos assim, numa zona cinza. E daí, nesse contexto, alguns desses exames moleculares podem ser úteis. A gente pode, daí, então, avaliar se tem alguma mutação ou não. O que acontece é que a gente tem que ter muito cuidado, porque já existe uma chance, a gente já sabe que esses nódulos que ficam em cima do muro têm uma chance de serem malignos, né? E a gente tem outras ferramentas que a gente pode usar além dos exames moleculares. A gente pode usar a própria ecografia, ela tem algumas características que aumentam muito a chance do nódulo ser maligno. A gente pode usar algumas características do próprio paciente, tipo sexo, idade. Então, às vezes, a gente usando essas outras coisas, a gente não precisa do exame molecular, porque ele é um exame caro ainda. Mesmo o MIR-Type, que é um exame que não é tão caro assim, ele é um exame caro ainda no nosso contexto. Ele não tem cobertura do SUS, não tem cobertura de convênios também. Então, isso usar ou não usar o exame molecular, ele é uma questão bem de paciente para paciente, assim. A gente tem que olhar com bastante cuidado, ver se a gente não consegue definir isso baseado em outras coisas. Às vezes, outras coisas nos ajudam a definir mais do que o exame molecular. Mas é uma ferramenta que está aí, está disponível e, eventualmente, pode ser utilizado. Olha, a gente tem mais uma perguntinha aqui que chegou agora também, acho que foi, bom, a Joyce, que está perguntando que na tireoidectomia total, se também é retirada a paratireoide, para você dar um parecer assim, o que acontece com essa cirurgia? Tá, idealmente não, tá? Normalmente quando se fala de tireoidectomia total, a ideia é não tirar a paratireoide, porque se a gente tira a paratireoide, a gente vai ter uma desregulação do cálcio, e aí a pessoa, além de tratar o hipotireoidismo, que é a deficiência do hormônio da tireoide, que ela vai ter que tratar com certeza porque ela tirou a tireoide, ela vai ter que tratar também o hipoparatireoidismo, que é a deficiência do hormônio da paratireoide, e que é uma condição que ela é ruim de tratar, assim, ela é chata de tratar, que tem que tomar medicamento várias vezes por dia. O cálcio, ele não é bem absorvido se a gente não dividir ele em várias tomadas, então a pessoa vai ter que tomar cálcio 3, às vezes 4 vezes por dia, o que dificulta, né? Porque tomar medicamentos tantas vezes por dia sempre atrapalha a vida das pessoas. Ela vai ter que tomar o outro hormônio, que é o calcitriol, que é a vitamina D ativada, que também é um medicamento um pouco mais caro. Normalmente as pessoas ganham do Estado, mas tem que fazer um processo para ganhar do Estado, um processo administrativo. Então, sempre que a gente puder não tirar a paratireoide, é isso que a gente quer, né? O problema é que a paratireoide é uma glândula muito pequena e às vezes ela fica meio escondida no meio da gordura, e mesmo o cirurgião sabendo mais ou menos onde é que ela está e muitas vezes conseguindo visualizar a paratireoide, nem sempre isso é possível. Especialmente quando a gente tem uma tireoide muito grande, ou então quando já tem um nódulo muito grande que invade muitos tecidos, tipo um câncer mais agressivo. E daí, às vezes, sem querer, a paratireoide acaba saindo, mas a ideia não é tirar a paratireoide. Existe uma outra cirurgia que é para retirar a paratireoide, mas daí é outra conversa. Daí é quando tem uma doença da paratireoide, né? Não tem nada a ver com a tireoide. A relação da paratireoide com a tireoide é a localização e o nome, porque elas ficam muito perto uma da outra e tem um nome parecido. Mas doenças da tireoide, elas não tendem a afetar a paratireoide, e, na verdade, retirar a paratireoide junto com a tireoidectomia é uma complicação da cirurgia, que se tenta evitar a todo custo, mas que pode acontecer. É uma das coisas que as pessoas têm que entender que pode acontecer.
É muito nome complicado, né? Para o pessoal decorar. Nem precisa Não é, tentar, nem tenta decorar. não é Doutor muito Rafael, simples. não. É questão, porque a gente está acompanhando também desabastecimento de alguns medicamentos, né? Está acompanhando, não sei se isso se encaixa dentro dessa questão da cirurgia. Assim que a pessoa sai, como você colocou, a pessoa saiu da cirurgia, ela sabe que retirou a tireoide inteira e vai saber que precisa repor esse hormônio, né? Esse tempo que ela vai precisar, é necessário muitos ajustes. Vai depender do que você conhece do paciente para ver a resposta do organismo. Cada pessoa responde de uma forma diferente para ter o ajuste do medicamento depois que você faz a cirurgia? Assim, do hormônio da tireoide mesmo, Cris, da levotiroxina, é relativamente tranquilo, assim, que a gente calcula mais ou menos pelo peso, a pessoa sai com uma dose, é claro que depois a gente vai conferir nos exames, vai ver se aquela dose está adequada, algum ajuste pode ser necessário, mas não é um medicamento que a gente vai ficar ajustando toda hora, assim, tanto que pacientes com hipotireoidismo controlado, com uma dose relativamente estável de levotiroxina, a gente pode ver eles 2 vezes por ano, não precisa muito mais do que isso. Então não é uma doença difícil de acompanhar, de tratar, de fazer o ajuste. O hipoparatireoidismo, que é essa questão da paratireoide que a gente falou antes, é um pouquinho mais complicado. Então ele necessita de um pouco mais de exames e às vezes um pouco mais de ajuste. Mas a reposição do hormônio da tireoide é relativamente tranquila. Assim, é um medicamento que ele é fácil de usar, não tem grandes segredos. Não é um medicamento que tem efeito colateral na imensa maioria das vezes. Claro que sempre pode, né? Porque a gente nunca diz nunca e nunca diz sempre em medicina, mas a maioria das pessoas toma o medicamento, fica muito bem e não tem que ficar fazendo grandes ajustes e grandes coisas. Assim, é relativamente bem tranquilo. Assim. Tanto que a gente diz assim que a pessoa ela nasce com 2 tireoides, né? Uma no pescoço e uma na farmácia. Se a gente precisar tirar do pescoço, não tem problema, que tem a outra farmácia que é só ir lá comprar o remédio e continuar tomando. Viu, gente? Não dá para vocês ficarem um pouquinho mais tranquilos. Vocês vão vendo que as explicações são bastante claras. Eu não digo simples, não, porque é muito nome complicado, né? Mas elas são o mais claras possíveis para vocês poderem ficar um pouco mais tranquilos. E a gente aqui recebeu mais uma pergunta aqui da Letícia. Olha, no esvaziamento cervical, há necessidade da retirada do músculo do pescoço? Ih, eu acho que isso é complicado, hein? Relativamente. O que ela chama de esvaziamento cervical é a retirada dos linfonodos. Né? Então, assim, é mais uma coisa que a gente tem no pescoço que a gente não tinha comentado. A gente tem a tireoide, tem a paratireoide e tem também linfonodos, como a gente tem em vários lugares do corpo. Né? A gente tem linfonodos em vários lugares. Quando a gente tem um câncer de tireoide, ele pode se espalhar para os linfonodos e, eventualmente, pode ser necessário esvaziamento cervical. E daí existem vários tipos de esvaziamento cervical. Existe o esvaziamento cervical só de um lado, só do outro lado, os dois lados ao mesmo tempo. Isso depende da extensão da doença, vai depender, muitas vezes, da avaliação do próprio cirurgião no momento da cirurgia. Às vezes o cirurgião vai para uma cirurgia planejada de uma maneira, mesmo tendo feito exames antes, ecografia, tomografia, e ele chega na hora, ele abre ali para fazer a cirurgia, ele vê uma coisa diferente, ele tem que mudar o planejamento. E aí que entra essa questão do músculo junto. Às vezes, quando ele vê, ele viu, abriu, tá fazendo a cirurgia, tirou a tireoide porque tinha um nódulo que era um câncer. Daí ele viu que vai fazer o esvaziamento cervical porque ele sabia que tinha lá um linfonodo que tinha acometimento, eu quero suspeito de acometimento. Ele chega lá e ele vê que esse linfonodo está invadindo também o músculo ou até outras estruturas, ele vai ter que mexer também. Então, esse planejamento vai variar bastante de paciente para paciente e, às vezes, ele é feito no ato intraoperatório. Às vezes, o cirurgião entra, olha e ele tem que mudar um planejamento que ele tinha prévio, porque, como qualquer exame, às vezes o exame não é tão sensível, assim, não mostra tanto como a gente gostaria, né? Mas, hoje em dia, com as técnicas de ultrassonografia, de ecografia que a gente tem e com os aparelhos que a gente tem, a gente consegue ter uma ideia muito boa antes da cirurgia do que vai precisar ser feito. Isso é uma recomendação que vale para todo mundo que for para a cirurgia da tireoide. Tem que ter uma boa ecografia antes. Dependendo da cirurgia que for fazer, para câncer, para outra coisa, porque com uma boa ecografia antes a gente consegue ter uma ideia muito boa do que vai precisar ser feito. É melhor entrar numa cirurgia com planejamento, já sabendo o que vai fazer, do que entrar numa cirurgia e aparecer uma coisa ali que tu não esperava, né? Então a gente sempre tenta... Você, inclusive, comentou, seria essa um grande ponto que você estava comentando para a escolha da equipe ser uma escolha de uma equipe experiente, né? Porque se ela tiver que tomar uma decisão em alguma coisa que não tenha sido sinalizado em algum exame prévio, né?
ele vai saber qual é a decisão certa para ser tomada naquela hora. É por isso que seria uma equipe, você procurar uma equipe com mais experiência e para poder atender ao grupo todo, seria isso? Isso. E até mais do que isso, isso é uma coisa que não tem em todos os lugares, mas onde estiver disponível, se tiver uma equipe multidisciplinar, onde o cirurgião trabalha junto com o endocrinologista, que trabalha junto com o ecografista, todo mundo se conversa e trabalha junto ao mesmo tempo, são pessoas dedicadas para trabalhar com tireoide, é melhor ainda. Esse é o cenário ideal, né? É a gente ter uma equipe de endocrinologistas que são dedicados só para tratar a doença da tireoide, tem um ecografista que faz bastante ecografia da tireoide, tem um cirurgião que faz bastante cirurgia da tireoide. Então, nesse lugar é o atendimento ideal, porque daí tu tem um monte de gente que trabalha e estuda bastante sobre a glândula, tem bastante vivência em relação à cirurgia, aos tratamentos, aos acompanhamentos, e aí tu consegue ter o melhor acompanhamento possível. É claro que isso não tem em todos os lugares, né? Mas aonde tiver, se as pessoas puderem procurar esse tipo de centro, é o centro ideal. Olha, a Juliana que mandou uma outra pergunta aqui, um homem jovem que apresentou um grau de Bethesda 4, seria indicativo de cirurgia? Já a gente ontem estava comentando até que os problemas nos homens são em menos escala do que nas mulheres, não é isso? Isso. Não, as doenças da tireoide em geral, elas são mais comuns nas mulheres do que nos homens. O que ela falou do Bethesda 4 é uma classificação que a gente usa, que é uma classificação da citologia, que é aquele exame que a gente falou antes, da punção, tu vai lá e olha no microscópio o tipo de célula. E aí, tu vai ter essa classificação que vai de 1 até 6. Vai do Bethesda 1 até o Bethesda 6. O Bethesda 6 é praticamente certo que é câncer de tireoide, e o Bethesda 2 é praticamente certo que é um nódulo benigno. E daí tu começa a ir pro meio, vai ficando mais no escuro, assim, vai ficando aquela área em cima do muro, ou zona cinza que a gente falou, o Bethesda 3 e o Bethesda 4, que é exatamente a situação aí. Aí vai depender de várias coisas, né? Vai depender do tamanho do nódulo, vai depender das características ecográficas do nódulo, vai depender, talvez, até de um exame molecular, se a pessoa quiser fazer, se tiver indicação de fazer, né? Então, aí a gente vai ter que agregar outras informações para definir se a pessoa vai ou não vai fazer cirurgia. Até, às vezes, fazer uma punção de novo é uma opção. A gente refazer a punção para olhar de novo, para ver se a gente consegue pegar uma outra área que nos dê mais informações. Então, aí, quando cai no Bethesda 3, no Bethesda 4, é o que a gente chama de resultado indeterminado. Ou seja, a gente não consegue determinar se o nódulo é benigno ou maligno. E a gente vai ter que ter outras informações para conseguir definir qual vai ser a melhor conduta para esse paciente. Olha, a gente tem mais uma pergunta mais técnica. Um nódulo caracterizado, eu não sei se eu pronuncio certo, é um TI-RAD5. Acertei? Acertou. TIRADS, a gente chama. TIRAD5, é realmente necessária cirurgia para retirada total da tireoide? Aproveito e deixa eu dar uma boa noite aqui para a Jussara, que também tem vindo quase todas as nossas lives. Boa noite, Jussara. O TIRADS é uma outra classificação que a gente usa de uma outra coisa. Tá? A gente falou do Bethesda agora, que é uma classificação da citologia, ou seja, do exame que a gente olha. O TIRADS é uma classificação da ecografia. A gente pega a ecografia e vai juntando várias coisas e vai dando pontos. Então, cada coisa que o paciente tem, cada característica do nódulo da ecografia, ele vai somando pontos e ele vai classificando o paciente em vários grupos desse TIRADS. O TIRADS 5 é o último, ou seja, o que tem a maior chance do nódulo ser maligno. Mas só a ecografia ela não consegue nos dizer isso. Ela nos consegue dizer assim, esse nódulo aqui, ele é um nódulo que tem uma chance grande de ser maligno e provavelmente ele vai ter que fazer uma punção. A gente não deve levar pacientes para cirurgia sem fazer a punção primeiro, porque mesmo que a ecografia mostre que a chance é muito grande de ser maligno, o exame melhor é a punção. E daí na punção a gente vai olhar o material, vai classificar pelo Bethesda, que é aquela outra classificação, vai eventualmente fazer outros exames se for necessário, para daí definir se precisa de cirurgia ou não. Só pela ecografia mesmo, esse nódulo de TIRADS5 ele tem que ser avaliado, ele tem que ser puncionado. Mas agora, só baseado na ecografia, o ideal é o paciente não ir para a cirurgia sem fazer uma punção, para daí sim definir se precisa de cirurgia ou não. Pelo que você está respondendo a uma série de questões aí, até algumas técnicas, tipo casos clínicos mesmo, né, dúvidas que podem estar surgindo, pelo que deu para ver, na verdade, talvez poucas coisas sejam decididas por causa de uma questão. Você tem que associar várias questões, analisar vários exames para poder tomar a decisão. Sim, vamos fazer a cirurgia. É essa a questão, né, principal. E assim, a gente tem algumas coisas que a gente nem falou aqui, né? A gente também avalia questões do próprio paciente, então sexo, idade, outras doenças, porque também se a gente tiver um paciente com uma cardiopatia muito importante, por exemplo,
a cirurgia vai ter o risco de agravar essa cardiopatia, vai ter que passar por uma anestesia geral, que tem seu risco também. Então, nesse paciente, a gente vai ser mais conservador para indicar a cirurgia do que no paciente jovem que não tem nada, né? E a própria doença da tireoide, a gente vai ter outras coisas que a gente vai avaliar, a gente vai fazer os exames da função da tireoide, para ver se ela está funcionando pouco ou muito. Então, são N coisas que a gente avalia. Se a gente fosse escolher uma coisa mais importante, assim, provavelmente seria a ecografia. O exame da ecografia é um exame muito importante para a gente indicar ou não indicar a cirurgia. Mas a gente não, como a gente não precisa usar uma coisa só, a gente usa várias, né? A gente vai agregando informações de várias coisas para tentar tomar a melhor decisão. Quanto mais informação a gente tiver, melhor vai ser a decisão que a gente vai tomar. Então, é basicamente isso mesmo. A gente vai juntando um quebra-cabeça até chegar no final e ter uma decisão que a gente espera que seja mais acertada para o paciente. Olha, eu vou aproveitar aqui que eu estou na tela com a Núbia. Ela está perguntando como saber se os linfonódulos estão infiltrados na cirurgia. Na cirurgia em si, no momento da cirurgia, eles têm uma característica. O cirurgião consegue olhar para eles e ver que eles não conseguem ter certeza, né? Eles conseguem ter uma suspeita de que aquele linfonódulo está infiltrado. Na suspeita, se tira o linfonódulo e depois vai ser avaliado no microscópio se ele estava ou não estava infiltrado. Mas isso a gente pode fazer até antes da cirurgia. Se a gente tem, por exemplo, vai fazer uma ecografia antes da cirurgia e ver que tem um linfonódulo meio estranho, a gente pode fazer uma punção do linfonódulo também. A mesma punção que a gente faz do nó da tireoide, a gente pode fazer também do linfonódulo. E a gente pode avaliar alguns exames no linfonódulo que vão nos dizer se ele está ou não está infiltrado. Então, por isso que é importante uma avaliação boa, bem boa pré-operatória. Porque se a gente tem uma boa ecografia pré-operatória, a gente pode inclusive olhar nessa ecografia do nódo e olhar os linfonódulos. Se tem algum que a gente acha, esse linfonódulo também é estranho, daí já faz a punção e daí já sabe na hora da cirurgia que aquele linfonódulo tá ou não está infiltrado. E já sabe que aquele vai ter que sair ou não vai ter que sair. Então o cirurgião já entra na cirurgia sabendo, vou ter que tirar a tireoide, porque tem aquele nódulo maligno, e eu vou ter que também tirar aquele linfonódulo naquele lugar tal, porque a gente fez a punção e ele também está infiltrado. Então o cirurgião já vai com duas informações. Então, de novo, quanto mais informação a gente conseguir, melhor, né? Isso vale tanto para indicar a cirurgia quanto no próprio ato operatório. Então, por isso que uma das indicações mais importantes, assim, antes de entrar no bloco cirúrgico, tem que ter uma ecografia boa. E isso a gente as pessoas têm que entender isso, às vezes tem que repetir, às vezes fez uma ecografia que não foi num lugar tão bom, é melhor repetir a ecografia antes, espera um pouquinho, vai atrasar a cirurgia, vai atrasar uma semana a cirurgia, não tem problema, mas faz uma ecografia boa, que talvez seja melhor do que entrar numa cirurgia com menos informação. Bom, a gente está entrando aqui na reta final, eu vou tem uma pergunta aqui da Núbia, e eu vou até agradecer ao pessoal, porque o pessoal está numa situação tão gostosa aqui no nosso bate-papo, que está até pedindo desculpa porque tem mais uma dúvida, tá? Vou pegar essas duas perguntas. Uma é bem interessante, que é o seguinte, quem fez a cirurgia, retirou a tireoide, ela vai ter algum problema relativo à voz, vai ter tratamento? Existe essa ligação? É uma dúvida da Núbia. Não, existe. Isso é digamos assim, a segunda complicação da cirurgia que a gente tem que sempre conversar com os pacientes e explicar para os pacientes. Do lado da tireoide, ali junto, além de tudo isso que a gente já falou, que tem em volta ali da tireoide, no pescoço, tem o nervo que enerva, que vai dar nervação para as cordas vocais. Então, na verdade, o que pode acontecer é esse nervo também ser lesado. Isso é uma complicação relativamente rara, mas pode acontecer, né? Porque, de novo, se a gente tiver com uma tireoide muito grande, que estiver infiltrando um monte de coisa ali, às vezes a anatomia que o cirurgião conhece, ela não está ali no pescoço da pessoa. Ele abre ali, está tudo diferente. E às vezes ele não sabe mais onde é que o nervo está, ele não consegue identificar bem o nervo. E aí, durante a cirurgia, esse nervo pode ser lesionado e a pessoa pode ter uma alteração de voz. Então, por isso que são as duas coisas principais, digamos assim, as duas complicações específicas da cirurgia da tireoide, que a gente sempre conversa antes dos pacientes serem submetidos, são essas. É a questão da paratireoide, que é a questão do cálcio, que pode acontecer uma lesão dos paratireoides, a pessoa ter que ficar fazendo reposição de cálcio depois. E a outra questão é a questão da voz, que a pessoa pode ter uma lesão do nervo que faz essa inervação das cordas vocais e pode ter uma alteração da voz. Claro que são duas coisas tratáveis, né? Tanto a questão do cálcio quanto a questão da voz são tratáveis. As pessoas podem ficar muito bem, elas são raras, relativamente raras. A gente acredita, assim, que em torno de, no máximo, 5% das pessoas vão ter alguma complicação dessas na mão de cirurgiões bons, experientes, mas são coisas que as pessoas têm que entrar no bloco cirúrgico sabendo que podem acontecer, porque, eventualmente, mesmo na mão de um cirurgião excelente,
isso pode acontecer em função do ato cirúrgico mesmo, faz parte, né? Como qualquer cirurgia, existem riscos que são da cirurgia, né? Então as pessoas têm que estar orientadas em relação a isso. Então, de fato, tem essa relação existe. Bom, como ela pediu tanta desculpa aqui, pediu para não abusar, mas ela queria fazer mais uma pergunta, a gente vai fazer a última pergunta da Letícia e depois a gente vai encerrar esse nosso papo, que já passou quase 10 minutos da nossa previsão, mas é que aí começaram a chegar as perguntas, o pessoal se animou, e aí começaram a chegar as perguntas, então a gente entendeu. Então ela pergunta aqui, sem querer abusar, mais uma dúvida. O fato de ter sido encontrada célula tireoidiana no linfonodo caracteriza urgência para a cirurgia ou ainda pode esperar em função da pandemia? Isso caracteriza que o linfonodo está acometido pelo câncer da tireoide, né? Porque o que a gente espera ver num linfonodo? Células de linfonodo, não células da tireoide. Então, se um linfonodo tem célula da tireoide, quer dizer que uma célula da tireoide saiu da tireoide e foi lá para o linfonodo. Célula normal não faz isso. Quem faz isso é a célula do câncer, né? Então, esse linfonodo ele está acometido por câncer de tireoide. Aí, se dá para esperar ou não, já é uma pergunta mais difícil de responder só baseado nisso, né? Essa é uma cirurgia que provavelmente deveria ser feita, mas daqui a pouco, dependendo das características do paciente, do lugar que o paciente está, talvez seja melhor esperar um pouquinho. Mas é uma cirurgia que não é uma cirurgia que a gente vai ficar esperando assim, tranquilamente 6 meses, porque o que isso quer dizer? Quer dizer que tem um câncer de tireoide na tireoide, que esse câncer já foi para um linfonodo, pelo menos. Pode ser que tenha outros que a gente não esteja vendo, pode ser que tenha outros que a gente não esteja vendo. Pode ser que seja só aquele ali, que seja pequenininho, que não vai mudar nada, também pode ser. Né? Então a gente vai ter que, de novo, usar mais informações, mas é uma cirurgia que, se for para esperar, vai ser a primeira da fila a fazer assim que der, entendeu? Se a gente tiver um lugar assim, nós estamos sem fazer cirurgia da tireoide. Ok, mas a primeira que vai ser feita vai ser essa. Porque essa aí a gente já sabe que é um câncer de tireoide, que é um câncer de tireoide que já está no linfonodo, não está só na tireoide. Bom, então a gente já está encerrando. Queríamos agradecer demais, depois eu pedi para ele encerrar, queríamos agradecer a presença de vocês aqui nesse nosso bate-papo. Aproveitar e avisar para os médicos que estão aqui, que possam estar aqui na nossa live. Eu também vi a doutora Gisá, que entrou aí também no nosso bate-papo, que a SBEM está fazendo hoje uma palestra online voltada para os associados da SBEM, a partir das 9 da noite, um acesso lá pelo site da sbemendocrino.org.br. E, mais uma vez, a gente agradece muito a companhia de vocês. Os nossos participantes das nossas lives são de um carinho muito grande, com perguntas muito legais, com comprometimento, pedem desculpa, desculpa se pede 2 perguntas, ou seja, a gente está com uma audiência assim lá em cima. Então, queria agradecer e queria pedir para o Dr. Rafael se despedir também, e a gente está encerrando hoje com mais de 10 minutos aí, além do tempo. Eu também vou agradecer, Cris, a todo mundo que entrou aqui, te agradecer pela condução aí, que facilita muito para nós aqui, que não somos tão acostumados com essas mídias digitais, mas eu acho que é um momento importante, assim, de nós, a sociedade, explicar mais para as pessoas, e a gente compreende muito que as pessoas não entendam muitas vezes as explicações. Quanto mais a gente puder fazer isso, acho que é melhor. Então, eu acho que é um papel muito importante da sociedade que a gente tem que manter. E eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que mandou perguntas, que isso facilita a nossa vida aqui também, né? As pessoas vão perguntando, a gente vai respondendo, vai ficando mais fácil. O pessoal já está agora desinibido, já está perguntando muito, já está mandando coraçãozinho, ou seja, a gente está no nosso chá das 6 agora durante uma semana, e aproveito para lembrar vocês, além dos médicos com essa programação da SBEM, voltada para os associados, a gente ainda tem live amanhã, ainda depois, e né, não acaba não, só acaba no sábado. Só cuidado para vocês não se perderem no dia da semana, viu? Amanhã é quinta, não é quinta? Amanhã é quinta, né? Não, hoje é quinta, amanhã é sexta. Então amanhã é sexta e sábado a gente ainda tem, fica de olho aí nas nossas redes sociais, que a gente vai avisando, avisa quando está online, avisa quais são as palestras, tá bom? Gente, muito obrigada mais uma vez, até logo, até amanhã, amanhã tem mais. Tchau, boa noite.